Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós vamos apresentar hoje para vocês um novo projeto da Coordenação Médica da Regulação Estadual, que foi aprovado em CIB agora no mês de junho, que é a utilização de teleconsultoria para acesso ao nível especializado. Esse processo está sendo criado em função da demanda grande que a gente está tendo na fila, são muitos pacientes em fila, com uma oferta pequena, então para que a gente possa tentar controlar e diminuir então essa fila para que todos os pacientes possam ser atendidos conforme a necessidade. Então o objetivo dessa palestra é apresentar a teleconsultoria como uma ferramenta que vai aumentar a resolutibilidade da atenção primária à saúde e qualificar o acesso para o nível de atenção especializada. Então, essa deliberação, ela aprovou o uso da teleconsultoria, que diz que antes do encaminhamento para a regulação, os casos clínicos eles têm que ser passados por uma teleconsultoria de forma compulsória. Tá? Então, obrigatoriamente, antes de inserir na regulação, o caso passa pela teleconsultoria e o médico teleconsultor é que vai definir se o caso entra para a regulação ou se pode ser resolvido na atenção primária. O objetivo desse projeto, então, é qualificar a atenção primária por meio de educação permanente e melhorar a resolutibilidade dos médicos por meio de um apoio à teleconsultoria clínica. Tá? Isso acontece porque uma vez o médico recebendo uma resposta, ele já vai poder aplicar aqueles dados recebidos e aquela referência bibliográfica para outros casos na unidade de saúde. E com isso, então, ele consegue qualificar o atendimento dele e melhorar a resolutividade. A partir de uma informação de um caso, ele consegue utilizar essa informação para demais casos também. E com isso a gente qualifica o acesso à atenção especializada, para que realmente chegue na atenção especializada os casos que realmente sejam necessários, né? Com isso a gente também qualifica o processo de regulação e a nossa classificação de risco e, consequentemente, diminui o tempo de espera na rede de serviços ambulatoriais para que os pacientes que realmente precisam sejam atendidos em tempo oportuno e não fiquem um grande tempo em fila de espera. Então, com isso, evita-se encaminhamentos desnecessários para atenção especializada, diminui o tempo de espera e se qualifica o acesso. Tá? Lembrando que o objetivo não é restringir o acesso aos pacientes, mas sim selecionar e encaminhar os casos que realmente precisam. Não se está se restringindo nenhum acesso dos pacientes ao especialista, apenas se vai direcionar para que sejam encaminhados os pacientes com as indicações corretas. Então, a partir disso, nessa deliberação, foi elaborado um fluxo que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Tá? Então, a partir do momento que o médico do posto de saúde tem uma dúvida, ele vai postar, então, essa dúvida no sistema da telesaúde, que posteriormente vai ser explicado para vocês como inserir, né? E essa dúvida, ela vai cair no sistema do teleconsultor. O teleconsultor vai avaliar o caso e ele pode dar dois fluxos. Ou ele vai avaliar um caso e dizer, não, realmente esse é um caso leve, que pode ser manejado na unidade de saúde com o suporte da teleconsultoria. E aí ele retorna então para o médico assistente a sua resposta com as sugestões do que poderia ser feito, né? Por exemplo, é um paciente diabético que está com a dose mais alta possível de metformina, mas não está com controle metabólico adequado. Então ele vai sugerir, nesse caso você pode iniciar o uso de insulina, encaminhar o paciente para o nutricionista, ele vai dar algum manejo do que fazer e esse paciente então ele volta essa resposta para o médico assistente para ele tomar essas devidas providências e avaliar. Se depois disso, fez isso, não teve uma resposta definitiva, então a gente pode retornar para o telesaúde novamente se ele tiver alguma outra dúvida, senão esse caso vai ser resolvido a nível de atenção primária. Por outro lado, o teleconsultor ele pode avaliar o caso e dizer, não, realmente esse é um caso que precisa ir para o especialista, né? E aí vai sugerir então que seja encaminhado não a regulação, sugerindo inclusive algum manejo prévio ou a solicitação de algum exame necessário, né? Por exemplo, esse é o nódulo de tireoide, esse paciente precisa fazer uma punção por agulha fina. Então você pode solicitar a punção por agulha fina e a gente encaminhar na regulação para o especialista. O que acontece com isso?
o paciente, quando chega no especialista, ele já tem um exame pronto, um ultrassom, um exame atualizado, e aí já evita uma consulta só para pedir o exame, né? Então, o paciente já chega com os dados todos necessários para o especialista fazer a avaliação do caso, né? O especialista vai avaliar e manter o paciente em acompanhamento no ambulatório, ou pode também fazer as orientações e depois devolver para a unidade básica de saúde. Tá? Então, se o médico receber que ele tem que colocar na regulação, o caso vai ser devolvido ou vai ser inserido no CISREG com o número da teleconsultoria e a descrição da resposta do teleconsultor. Então, você insere o caso, faz a solicitação no CISREG para o especialista e coloca adequadamente a resposta da teleconsultoria e o número da consultoria para o médico regulador a fazer a classificação de risco irregular. Tá? A parte disso, nós também temos casos pendentes na fila, tá? Hoje nós temos um número grande de solicitações na fila e essas solicitações também vão passar pela avaliação do teleconsultor para que esses casos também não tenham uma demora maior ainda para agendamento. Então, a Central de Regulação vai encaminhar para as gerências de saúde uma lista de espera dos pacientes que estão em espera na fila, iniciando pelas solicitações mais antigas para reavaliação desses pacientes. Eles não vão ser devolvidos tudo de uma vez só para que não haja muita sobrecarga no sistema. Então, ano a ano a gente vai devolvendo as solicitações progressivamente, ao mesmo tempo em que o médico regulador também vai devolver as solicitações então do CISREG para as unidades de saúde, tá? E aí a unidade de saúde deve entrar em contato com o paciente para avaliar se ele ainda está aguardando a consulta ou não. Se o paciente não necessitar mais da atenção especializada e já conseguiu um acesso por algum outro meio ou o problema dele já foi resolvido, a unidade de saúde deverá cancelar a solicitação do CISREG, dessa que já está pendente. Tá? Se o paciente confirmar a necessidade do encaminhamento para atenção especializada, então o médico assistente vai solicitar a teleconsultoria. Então esses pacientes vão passar pelo médico da unidade de saúde e o médico vai inserir no sistema da teleconsultoria. Tá? Se após a avaliação do teleconsultor ele precisar realmente ele precisa ser encaminhado, então a unidade de saúde vai devolver o caso para a regulação, inserindo a descrição clínica do caso e a resposta do teleconsultor. Tá? E nos casos em que a resposta do teleconsultor orientar pela tomada de decisão pelo profissional na área de atenção básica e o encaminhamento não for mais necessário, a unidade de saúde então vai solicitar o cancelamento dessa solicitação no CISREG. Tá? Lembrando que o paciente não vai perder a vez da fila, porque uma vez que a solicitação é devolvida e depois ela retorna, ela vai retornar com a data inicial da solicitação. Então, nesse processo, o paciente não perde a sua vez na fila. Tá? Essa deliberação, para quem tiver alguma outra dúvida, ela está no portal da Secretaria, no menu Regulação, em Deliberações, está toda essa deliberação da CIP. E a princípio nós vamos começar então inicialmente a partir de 1º de agosto com a teleconsultoria da endocrinologia e da reumatologia em adulto, certo? É um prazer estar aqui para conversar com vocês então sobre o telesaúde e o papel da teleconsultoria nesse processo de acesso ao nível especializado de atenção. Então, só lembrando também a todos que hoje de manhã o nosso foco e a fala da doutora Thelma também está mais orientado para o fluxo aqui da macro-região Florianópolis. Hoje à tarde que a gente vai estar falando para as demais regiões do estado também. Então, só para a gente estar prestando atenção que pode perceber algumas diferenças, mas é por essa situação. Bom, então a teleconsultoria, qual que é o papel dela nesse processo articulada com as centrais de regulação? O papel da teleconsultoria é fazer apoio assistencial e educação permanente e, consequentemente, possibilitar a ampliação do acesso, cuidado de qualidade resolutivo e fortalecer a atenção primária, pensando nos usuários, nos profissionais e nos gestores. Então, num contexto de que todos vão estar satisfeitos com esse processo a partir do apoio oferecido por esse recurso. Então, o Núcleo Telesaúde Santa Catarina
Só lembrando a vocês, ele oferece vários serviços. Essa é a cara do nosso portal, é o local onde as teleconsultorias vão ser solicitadas por todos os profissionais. Então tá aqui o endereço para o acesso ao site, só para reforçar. Todos os profissionais que forem solicitar a teleconsultoria vão precisar então cumprir esses passos que eu vou rapidinho lembrar com todos vocês nesse momento. Então, acessando a página do Telesaúde, através desse endereço que está aqui na parte inferior do site, o profissional vai precisar entrar no acesso restrito com o seu login e senha para poder solicitar a teleconsultoria. E aí depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo como isso é feito. Então, essa teleconsultoria, qual que é o objetivo dela? Ela vai ser um espaço entre o profissional que está lá na atenção primária e o teleconsultor, nesse caso o teleconsultor especialista do nível secundário de atenção, em que vão ser discutidos os casos para estar chegando ao qual que é o melhor encaminhamento para aquele caso. Através da teleconsultoria, então, a gente alcança alguns objetivos fundamentais para esse apoio dos serviços do Telesaúde e atenção primária. Com a teleconsultoria, como a doutora Thelma já falou, então reforçando, nós vamos conseguir melhorar a resolubilidade na atenção primária, evitar os encaminhamentos que não são necessários e, consequentemente, qualificar aqueles que são necessários, otimizando, garantindo equidade no acesso e permitir que o manejo na atenção primária seja feito levando em conta o princípio da coordenação do cuidado. Então, o profissional que vai estar solicitando aquela teleconsultoria, apesar dele estar discutindo e encaminhando um caso para o especialista, ele vai se manter responsável por aquele caso durante todo o processo. Então, isso é importante, que esse vínculo entre o profissional da atenção primária e o especialista do nível secundário se mantenha para que o caso seja manejado da melhor forma e que, mesmo que o caso for ser encaminhado para o nível secundário, ele vá precisar ser mantido sob o cuidado da atenção primária também. Então, mesmo encaminhando, levando lá para a fila, muitas vezes o teleconsultor especialista já vai apoiar o profissional para que ele mantenha uma série de cuidados até o momento da consulta com o especialista. Então, essa teleconsultoria que nós estamos pensando no contexto desse fluxo, ela é uma teleconsultoria assíncrona, que é uma teleconsultoria por mensagem de texto. Ela é feita através do portal do Telesaúde. O tempo de resposta, ele é orientado para que seja no máximo de 72 horas. Nesse contexto, são teleconsultorias para casos eletivos, porém, apesar de eletivos, com essa orientação para que a resposta seja dentro das 72 horas para otimizar o acesso daqueles casos que precisam. Então, os casos que têm maior necessidade vão conseguir ser encaminhados da forma mais rápida e que atenda aquela situação. Essas teleconsultorias também, elas são sempre orientadas para o caso especificamente, então é muito importante salientar e lembrar que o detalhamento do caso vai permitir que o teleconsultor construa uma resposta orientada para aquela situação. Então, apesar de poderem ser discutidos casos das mesmas especialidades, com características similares, cada resposta está orientada para a descrição e para a especificidade daquele caso. A resposta ela tem base em evidências, então sempre orientada pelas evidências mais atualizadas, orientadas também para o contexto do trabalho na atenção primária e dentro do Sistema Único de Saúde, uma resposta clara e direta que possa ser lida também com até 15 minutos pelo profissional que está na atenção primária, para também não atrapalhar o seu processo de trabalho, para que ele possa ler essa resposta, incorporar as ações e tomar decisão para a condução do caso. Também a resposta sempre orientada para as características do profissional que está solicitando. Então, aqui a gente está falando de teleconsultorias que vão ser solicitadas pelo profissional médico e vão ser respondidas por um médico do nível especializado de atenção. Então, também é levado em conta que o solicitante vai receber uma resposta que ele tenha condições de ler e dar sequência ao cuidado a partir daquela resposta construída. E
na teleconsultoria, só para reforçar, então, casos pessoais, eles não são atendidos. Então, a gente não faz consulta à distância. A discussão é sempre um profissional e outro profissional para apoiar aquele profissional assistente para tomar a decisão e conduzir o caso. Então, se vem alguma discussão que o teleconsultor consegue identificar como sendo uma dúvida para um caso pessoal, é sempre aproveitado aquele momento, aquele processo, para fazer uma discussão, para falar a respeito daquela situação, mas num contexto geral orientado para a formação, para a educação permanente do profissional sobre aquele tema. Então, agora sim, como solicitar a teleconsultoria? Então, a partir daquele endereço do site, entrando no portal do Telesaúde, todos os profissionais que vão solicitar precisam ter login e senha de acesso. Esse login, ele é pessoal, ele é individual, ele é vinculado às informações pessoais de cada solicitante e fica vinculada também ao seu e-mail pessoal. Então, o login e a senha são as assinaturas de acesso ao portal de cada um dos profissionais. Tanto o teleconsultor, ele tem um login e uma senha pessoais próprios, quanto o profissional que está na rede solicitando. Então, essa senha, ela é pessoal e não deve ser passada para outras pessoas, porque cada um que vai usar vai ficar com um histórico das informações do serviço que solicitou dentro do portal. Então, esse é o espaço para digitar o usuário e a senha de acesso. Clicando nesse espaço, digitando a senha e o login, vai entrar na página interna do portal, onde vai ter o link de acesso às teleconsultorias. Então, está aqui identificado em vermelho, aquele é o íconezinho onde vai ser clicado para ir para o serviço de teleconsultoria. Clicando nesse ícone, na página interna, então aqui tem só uma demonstração, é uma página de testes, mas cada um vai ter nessa página o seu histórico de atividades. Então, todas as teleconsultorias que tiverem sido solicitadas por cada um dos profissionais que vai solicitar, vai aparecer listado aqui. Para solicitar uma nova teleconsultoria, precisa clicar então nesse íconezinho aqui no canto superior à esquerda, solicitar teleconsultoria. Clicando nele, vai abrir então a tela para preenchimento dos campos. E aí, nesse local, a pessoa vai preencher se é uma teleconsultoria clínica, como são essas das quais nós estamos falando nesse momento. Então, selecionando a teleconsultoria clínica, vai identificar ao que ela está relacionada e depois preencher o assunto, qual que é o assunto especificamente da minha dúvida, se é uma dúvida sobre diabetes gestacional, se é um caso que eu estou discutindo sobre dor lombar, sobre uma fratura, enfim, vai colocar o assunto e descrever o caso nesse campo maior branco aqui. Então, a descrição do caso, ela precisa ser o mais completa possível para permitir que o teleconsultor avalie aquela situação e construa uma resposta que atenda aquilo que o profissional está pedindo. Então, quando a gente vai fazer discussão de caso clínico, quais são as informações necessárias e essas informações eu preciso estar informando o teleconsultor para que ele possa se posicionar a respeito, fazer a classificação de risco, orientar o manejo. Depois, mais abaixo, eu posso anexar até 5 arquivos, então se for interessante mandar uma imagem, um laudo de um exame, alguma informação que eu tenha em arquivo que vá completar a descrição do caso e ajudar o teleconsultor, eu posso anexar. Finalizando a descrição, eu vou clicar em enviar dúvida. Então aqui o campo dos anexos, logo abaixo enviar dúvida. Sempre aqui está mais destacado, na outra tela ficava menorzinho, eu vou manter a seleção desse campo. É uma teleconsultoria assíncrona, vão ser teleconsultorias para esse fluxo por mensagens de texto. Então, eu mantenho aqui selecionado o campo de assíncrona. E quando eu terminar, então, finalizar, eu vou clicar em enviar dúvida e aí vai aparecer só uma tela que tem um texto de confirmação que o formato dessas teleconsultorias, então, não é para discussão de casos de urgência e emergência, justamente porque tem esse período de resposta de até 72 horas. Então, nesse momento, essas teleconsultorias estão orientadas nesse formato. Clicando em OK, a teleconsultoria vai ser enviada.
Qual que é o fluxo a partir daí? A teleconsultoria, quando eu clicar em OK, ela vai ficar em branquinho lá na minha lista. Então, na lista que está vinculada ao meu perfil de solicitante, tem a lista das teleconsultorias que eu já solicitei. As teleconsultorias recém-solicitadas, elas ficam em branco. Elas vão ser recebidas por um profissional teleregulador. Quem é esse teleregulador? É um médico que tem um perfil especificamente de teleregulador. O que ele faz? Ele recebe todas as teleconsultorias e, a partir do tema, da demanda, qual que é o caso central daquela dúvida, ele encaminha para o teleconsultor que está mais preparado para respondê-la. No caso das teleconsultorias orientadas dentro desse processo, a partir da deliberação, desse fluxo que a gente está colocando em prática, então, através para o estado todo, via centrais de regulação, vai ter profissionais especialistas do nível secundário orientados para responder essas demandas específicas desses casos clínicos. Então, o teleregulador vai fazer o quê? Ele vai receber e vai encaminhar para esse teleregulador, para esse teleconsultor, listado, indicado pela Secretaria de Estado da Saúde para fazer a resposta. O teleconsultor vai receber, quando ele receber, se nós, solicitantes, entrarmos lá na nossa página, a gente vai ver que a teleconsultoria ela muda de cor, daí ela vai ficar amarelinha. Nesse período que tiver com o teleconsultor para ser respondida, ela fica em amarelo. E depois, quando ela estiver disponível para mim para leitura, ela fica em azul. Nesse momento que o teleconsultor constrói a resposta e disponibiliza no portal, todos os solicitantes, cada um recebe uma mensagem notificando: sua teleconsultoria está disponível para leitura. Para onde vai essa mensagem? Vai para o meu e-mail que está lá cadastrado, vinculado à minha conta no Telesaúde. Então, eu posso acessar o portal do Telesaúde novamente, dar 2 cliques sobre a dúvida, sobre a teleconsultoria e vai abrir o conteúdo todo da resposta para eu ler. Passado esse momento de leitura, eu vou então poder avaliar essa teleconsultoria e usar o conteúdo da resposta para manejar o caso a partir da orientação do teleconsultor. Então, só para lembrar como que é estruturada essa resposta, a resposta sempre vai estar orientada para aquele caso específico, para ser uma resposta direta, objetiva. E, de acordo com cada caso, o teleconsultor pode entender necessário complementar essa resposta, problematizando sobre outras questões, sobre outras possibilidades de manejo, sobre como fazer aquele fluxo junto com a equipe. Então, ele dá a resposta, instrumentaliza para tomar decisão, mas também pode fomentar que aquele profissional olhe para outras situações, pense aquele caso em outro contexto, discuta com a sua equipe, implemente outras ações. Então, a teleconsultoria tem esse caráter de responder diretamente a dúvida do solicitante, mas também de fomentar a educação daquele profissional, pensando naquela situação, de como ela pode ser trabalhada de outra forma, para dar conta daquela situação que a doutora Thelma falou no início, que esse caso, ele é um caso específico. A resposta que eu recebi, ela é específica para aquela situação. Mas, se esse caso acontecer de forma semelhante com outros pacientes, eu vou poder usar aquele conteúdo que eu já me apropriei num outro caso para implementar o cuidado com outra pessoa, com outro paciente. E aí, muitas vezes, um caso que eu talvez teria dúvida em outro momento, eu já nem precise mais solicitar uma teleconsultoria, porque eu já tenho conteúdo para aplicar nessa outra situação, com esse outro paciente, com essa outra família. Então, nesse contexto, a resposta da teleconsultoria ela vai estar sempre orientada para pensar em qual que é o papel da atenção primária, de coordenar o cuidado, de vínculo, de ser acesso de porta de entrada para os usuários e que se mantém a responsabilidade da equipe sobre aquele caso durante todo o seu processo nos diferentes níveis de atenção dentro do sistema.
E aí sempre a resposta vai ser completada com as evidências que foram utilizadas. Para quê? Para que se o profissional que recebe a resposta, ele quer estudar mais, ele pode acessar aquela referência e ler mais coisas, estudar mais a respeito. Então, lembrando também que é uma questão que às vezes suscita dúvida dos profissionais, das pessoas em geral. A teleconsultoria, ela é legalmente orientada por normativas tanto dentro do contexto do Ministério da Saúde quanto no contexto da prática médica. Então a gente tem portarias e orientações, a legislação que orienta o trabalho de telesaúde no Brasil, ela já dá conta dessas questões, respaldando esse tipo de ação. Então a discussão de casos entre profissionais ela é permitida, ela é legalmente instituída, e o Conselho Federal de Medicina também tem normativas que tratem disso e que apontam que essa discussão é permitida entre profissionais, sendo que a partir da orientação do teleconsultor, o fluxo vai ser conduzido pelo profissional assistente lá na atenção primária ou em outros contextos, de acordo com a forma como ela é conduzida. O que é importante pensar? Que já tem vários estudos que apontam que a teleconsultoria ela dá conta de fazer esse apoio. Então tem estudos que foram feitos já no contexto de telesaúde no Brasil, que a cada 2 teleconsultorias solicitadas, um encaminhamento é evitado. Então esse estudo foi feito no Rio Grande do Sul, por uma equipe de lá, e levando isso para o contexto da atenção primária, então a gente tem hoje uma fragilidade ainda na resolubilidade da atenção primária. A gente tem uma média de resolubilidade que está em 70%, sendo que a gente pode chegar até 90%, de 85% a 90% de resolubilidade na atenção primária. Então a gente tem aí uma lacuna, um limbo, um gap, né, de 20% a ser trabalhado. E é nesse local que a teleconsultoria se insere. Então, como é que eu posso ajudar os profissionais a dar conta desses 20% que a gente ainda não está conseguindo resolver e que está fazendo gerar essas filas, a espera pelos atendimentos? Então, é aí que a gente está focado. Só reforçando o fluxo, então, que a doutora Thelma trouxe no início da apresentação. O profissional assistente que tem uma dúvida, ele pode solicitar uma teleconsultoria. A partir da teleconsultoria, essa dúvida ela pode ser respondida com sugestão para manejo na atenção primária, ou ela pode ser um caso para ir para o nível especializado. E quando precisa ir para o nível especializado, ela pode voltar com essa orientação para o profissional, já indicando os exames necessários. Então vai diminuir aí uma consulta, porque vai já levar para o especialista os exames que são necessários para esse atendimento presencial, já vai com a classificação de risco, permitindo que a regulação dê conta de orientar e o acesso seja equânime, seja mais rápido para quem mais precisa. Então, existe já no estado uma experiência acontecendo há um tempo já, há mais de um ano, com esse tipo de teleconsultoria, de especialista do nível secundário para o nível primário de atenção. Nessa experiência, os profissionais teleconsultores, eles dedicam uma parte da sua carga horária de trabalho no município para realizar as teleconsultorias. E com isso eles não prejudicam o seu trabalho, porque à medida que eles vão realizando as teleconsultorias, orientando os profissionais solicitantes, o fluxo de consultas que vai chegando para eles vai diminuindo também. Então esse processo se torna cada vez mais compartilhado e mais organizado dentro da rotina de trabalho. O teleconsultor que constrói a teleconsultoria, nesse caso dessa experiência, ele é também o teleconsultor que vai receber os casos, o médico, o especialista que vai receber os casos para o atendimento presencial. Então, nesse processo, há uma coesão nas condutas dos profissionais envolvidos, porque as mesmas orientações que são dadas através das teleconsultorias são implementadas depois na consulta presencial. E só destacando
que o Telesaúde, então, ele é um projeto hoje do Ministério, ele tem esse caráter de formação, de apoio, de pensar essas características técnico-científicas amparadas em referências, em evidências, e por ele ser um projeto, por ele não estar ainda incluído na oferta de serviços dentro do sistema de saúde, é importante a gente pensar a inserção da teleconsultoria nos fluxos que já acontecem na rede para que esse processo se torne sustentável e que a gente consiga organizar essa rede da melhor forma, usando um serviço desse projeto a serviço dos fluxos que estão aí acontecendo e que vocês precisam dar conta no dia a dia e precisam buscar sempre mais qualificar tanto o processo de trabalho quanto a resposta para os usuários que estão aí nas filas de espera. Mas então, o que a gente viu em janeiro nesse processo de teleconsultorias por teleconsultores do nível secundário? Do total de teleconsultorias solicitadas em endocrinologia, uma grande parte delas foi resolvida com orientação para atenção primária. Então, foram 66 teleconsultorias no total, 30 foram indicados em encaminhamento para o nível especializado, mais 4 que foram também com indicação de encaminhamento, em 4 delas teve orientação já para os exames que precisaria ir para o especialista atender. E 32 foram devolvidas com orientação para manejo na atenção primária. Então, pensando lá naquele slide, em que a gente estaria atuando ali numa lacuna sem apoio para o profissional conseguir dar conta de resolver, nesse caso aqui, todas já vinham da atenção primária com essa indicação de encaminhamento. Então, quase 50% delas voltou com orientação para manejo na atenção primária. No caso da ortopedia, então foram 117 no total solicitadas. Como estava iniciando o processo, a gente teve ainda 20 desse total que voltaram com indicação pedindo mais informações para poder construir a resposta da teleconsultoria. Mas aí, 44 foram devolvidas para manejo na atenção primária, 34 foram devolvidas com orientação para encaminhamento e 19 já com orientação para encaminhamento e indicação dos exames necessários. Então, a gente pode ver, só nesse espaço aqui de indicação de encaminhamento com exame, que já evitou o dobro de consultas, porque 19 casos, no caso da ortopedia, poderiam estar chegando para consulta e ter que voltar para fazer exame antes de poder ter a avaliação do especialista. E só para vocês visualizarem também, a teleconsultoria está cada vez mais sendo indicada, então, como essa possibilidade de qualificação do acesso ao nível especializado. E a partir dessas ações do Ministério da Saúde, em parceria com os núcleos telesaúde e as centrais de regulação, tem crescido o uso do serviço das teleconsultorias, os profissionais têm percebido os resultados, tanto para o seu processo de trabalho quanto para os usuários, e também o contexto da gestão, que tem percebido a possibilidade também desse serviço. As teleconsultorias em endocrinologia, então, nesse mês, janeiro e fevereiro, são meses em que geralmente a gente tem ainda um processo de férias, profissionais em férias na atenção, elas têm se mantido num nível alto, já foi crescendo ano passado e agora tem se mantido no padrão. E na ortopedia, como a gente ainda está num processo mais inicial, ainda está numa crescente. Qual que é a tendência que a gente tem percebido? No caso das teleconsultorias com especialistas do nível secundário dando a resposta, que a tendência é, no começo, ter uma fase de adaptação dos profissionais da rede para solicitação, depois tem uma crescente de encaminhamento de solicitação e aí uma tendência a estabilizar e até a diminuir. Por quê? Porque a partir
desse processo de troca do profissional da atenção primária com o especialista, vai qualificando a rede, e aí muitos casos que antes o profissional tenderia a encaminhar, solicitar uma teleconsultoria, ele já dá conta de responder e de acompanhar, de resolver sozinho na atenção primária. Então, para finalizar e a gente poder ter um espaço de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida para esclarecer, a doutora Thelma está aqui, a gente vai estar à disposição. Então, vai ficar só a tela com os contatos e a gente fica à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada. Então, o pessoal de Florianópolis, da Policlínica do Centro, pergunta sobre, com o objetivo de entender melhor o fluxo, gostaria de confirmar se as teleconsultorias são referentes às consultas solicitadas a partir da data de implantação do serviço. Daí ali tentou esclarecer um pouquinho esse questionamento, se os pedidos de consulta com determinada especialidade já inseridos na fila também estarão sujeitos à teleconsultoria. A teleconsultoria ela vai começar então para especialidades de endocrinologia geral e reumatologia geral, que são somente para adultos, a partir do dia 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, casos para essas especialidades não poderão mais ser solicitados diretamente ao CISREG. Tá? Então, os casos novos têm que ser inseridos na teleconsultoria, onde vai ser feita a resposta do teleconsultor e só depois com a indicação dele é que poderão ser inseridos no CISREG. Os casos que foram inseridos até o dia 31 de julho, eles serão devolvidos progressivamente para que sejam inseridos no sistema da teleconsultoria. Então, isso vai ser um processo gradativo, vai ser enviado e-mail para as regionais de saúde, informando exatamente quais casos estão sendo devolvidos para que sejam reavaliados pela gerência. Tá? E os casos novos, então, eles têm que ser inseridos diretamente a partir de 1º de agosto. São Bonifácio aí pergunta, e se o encaminhamento médico para especialista vier de outro especialista? Por exemplo, de um atendimento com um gastro, surge um encaminhamento para um otorrino. Teria o paciente de passar pelo médico assistente para que reavaliasse o encaminhamento e acessasse a teleconsultoria, ou isso deveria ser feito pelo especialista solicitante? Se o especialista for da rede, ele pode diretamente encaminhar o paciente com o pedido da teleconsultoria. Se isso não foi feito, ele tem que passar pelo médico da unidade de saúde para que seja inserido no sistema. Só lembrando que para solicitar a teleconsultoria, esse profissional vai precisar ter o cadastro no portal do Telesaúde. Então, uma coisa que é importante também é que os coordenadores de atenção primária, nesse processo, já façam esse levantamento. Quem são os profissionais da rede, quem vai usar o serviço, para que até o final do mês tenham garantido o cadastro desses profissionais para que eles possam acessar o serviço da melhor forma. E aí, o cadastro é feito através do nosso contato, o e-mail está aparecendo aí no slide de vocês. Então, no portal do Telesaúde também tem todas as informações de como se cadastrar. Então, mandando as informações para a gente ou mandando um e-mail pedindo as informações necessárias, vem a nossa equipe cadastra e o profissional recebe no seu e-mail pessoal o login e senha de acesso para os serviços. O Marcos tem uma pergunta. Esse fluxo de reumatologia e da endocrinologia é específico para a Grande Florianópolis? Não, gente, esse fluxo é para todo o estado, tá? Todos os municípios do estado vão passar a utilizar esse fluxo a partir de 1º de agosto. Lembrando que para a especialidade de endocrinologia, o município de Florianópolis tem os especialistas deles. Então, esses casos vão continuar sendo inseridos na regulação de Florianópolis. Os demais, né? Isso vai ser realizado conforme a pactuação. Os municípios que têm pactuação da especialidade com o estado vão ter que seguir esse fluxo a partir de agora. O município que não tem pactuação e que tem especialista na rede vai utilizar o seu especialista municipal. Tá? Cada município tem que verificar a sua pactuação.